Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o nosso missionário Adriano, da Assembleia de Deus da Praça Seca, Ministério de Madureira, aqui na rua Pedro Teles, 591. Vamos ouvir com atenção a Palavra de Deus. Ajude a evangelizar, se inscrevendo você e família e toda a igreja no canal Marcelo Mesquita aí de Pregar no YouTube. Sua inscrição é muito importante. Ao se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho das notificações. Missionário Adriano e a Palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo na manhã deste dia. Para mim é um motivo de alegria retornar aqui, nessa rádio Nova Shekinah, abençoada por Deus. Uma porta que o Senhor tem aberto para que o Evangelho seja anunciado, para levarmos as boas novas de salvação às pessoas que necessitam ter conhecimento do reino de Deus. Somos gratos ao Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Marcelo, pelo convite de estarmos aqui novamente para fazermos a obra do Senhor, anunciarmos a poderosa palavra de Deus. Você, meu amado ouvinte da palavra do Senhor que está aí na sua casa, que você possa abrir o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo, que você possa ter a resposta da parte de Deus que você tanto precisa. O Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração uma palavra maravilhosa. Eu sou grato ao meu Senhor porque Ele sempre sabe o que a sua igreja Ele necessita, o que ela necessita. E bom é quando a gente fica na presença do Senhor, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Ele sabe como fazer, Ele sabe como falar. E por isso, nesta manhã, estamos aqui com os nossos corações abertos e alegres para trazer algo da parte do Senhor na manhã deste dia. No segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, versículo de número 8, a epígrafe nos diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Deus, Ele tem algo muito especial com você na manhã deste dia. No versículo 8 diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que depois da morte do rei Acabe, ele foi o rei que governou no reinado do Reino do Norte. E a Bíblia diz que Acabe, ele morre e o seu filho Jorão, ele assume o reino. Porém, Jorão, ele aderiu os mesmos pecados que o seu pai, que sua mãe Jezabel, levando a nação ainda a ficar mais distante de Deus. E quando a gente começa a observar aqui a história desse rei Jorão, ele era um rei que ele era muito incrédulo. Ele aderiu todos os pecados que o seu pai cometera, levando a Israel a se afastar da presença do Senhor. Porém, o texto diz que Deus, no seu cenário, Ele levanta um homem por nome de Eliseu. Eliseu foi um profeta que ele passou a ser sucessor de Elias. A Bíblia diz que Eliseu, ele fez coisas extraordinárias no reinado do norte. O Senhor levantou esse homem de uma forma muito maravilhosa para trazer o seu povo para a presença dele. Como sempre, Deus nunca vai deixar o seu povo só. Deus nunca vai deixar o seu povo disperso. Ele sempre vai levantar alguém para transmitir uma palavra de fé, de esperança, de avivamento. Uma palavra que Ele vai trazer um despertamento, porque nós precisamos. A Bíblia diz que os dias são maus, mas o Senhor, Ele tem um zelo muito grande para com a sua igreja na terra. O nosso Deus, Ele tem um cuidado muito peculiar com o seu povo aqui, que continua marchando, que continua fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz que no reinado de Jorão, houve uma fome muito grande em Samaria. Samaria era a capital de Israel. Essa cidade estava passando agora por uma escassez muito grande de alimento. E não é diferente dos nossos dias.
Nos nossos dias a palavra do Senhor tem sido muito escassa. Muitas pessoas perecem por não se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é trigo. A palavra do Senhor, ela é um alimento que vai nos fortalecer para nós permanecermos firmes na fé e caminharmos com o Senhor e não se afastar da presença do nosso Deus. A Bíblia diz que o cerco começou a apertar a Samaria. O rei de Israel, Jorão, ele era um rei muito incrédulo. E a Bíblia diz que nesse cenário de fome que Israel, ele começou a vivenciar, a Síria aproveitou aquele momento tão vulnerável de Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele convocou o seu exército e ele começou a preparar algumas armadilhas para Israel. E não é diferente, meus amados irmãos. Quando a igreja se afasta da presença do Senhor, nós ficamos muito vulneráveis. Mas no meio de um cenário tão caótico, tão difícil, no meio de um cenário em que a nação de Israel estava vivendo tão distante do Senhor, Deus, ele levanta uma voz profética, uma voz que mudaria toda a história, um percurso muito extraordinário na vida do povo de Israel. A Bíblia diz que esse rei da Síria, ele fez guerra ao povo de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chamou o seu exército e ele começou a consultar com os seus exércitos e disse, olha, em tal e em tal lugar, nós iremos armar o nosso acampamento. Ou seja, você vê aqui, ele faz algo militar que daria tudo certo. Com certeza Israel pereceria. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo assim foi esse rei da Síria, ele armou um laço. Mas nesta manhã, o Senhor é um Deus que quebra o laço, ele quebra o arco, ele corta a lança. Quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, como homem e como mulher de Deus, Deus, ele vai ter sempre uma resposta para nós. A Bíblia diz que esse rei da Síria, ele disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Só que ele não imaginava nunca que lá em Dotã, numa das terras de Israel, havia um homem por nome de Eliseu. Eliseu foi um profeta que deixou um legado extraordinário de milagres na terra. A palavra do Senhor diz que Eliseu estava lá em Dotã. Ele habitava na cidade de Dotã. Estava ele e o seu moço lá em Dotã. E todos os planos que o rei da Síria maquinava, todo o projeto maligno, todo o projeto diabólico que o rei da Síria maquinava contra Israel, a Bíblia diz que o Senhor, ele revelara ao profeta Eliseu que estava lá em Dotã. Isso me chama a atenção, que quando um homem e uma mulher de Deus tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura na palavra de Deus, quando Deus ele quer revelar, ele revela. É bem verdade que existem ocasiões que quando o Senhor não quer revelar, o Senhor também não revela. Por quê? Porque quando Eliseu, uma certa feita, ele estava passando em Sunem, também uma das cidades de Israel, a Bíblia diz que uma mulher, ela se constrangia a ficar na sua porta, e ela começou a observar que Eliseu passava sempre ali, e ela disse para o seu marido, olha, eu vejo que aquele homem que sempre passa aqui é um santo homem de Deus, e ela desejou fazer ali um benefício muito grande para com aquele homem de Deus, e Eliseu, ele quis muito recompensar aquela mulher por aquele benefício para com ele. Ela não tinha filho, Eliseu profetizou na vida da sunamita, e ela teve um filho. E chegou um momento que esse filho passou e ele sentiu uma dor muito forte e acabou falecendo nos seus braços. Mas a Bíblia diz que Eliseu estava lá no monte orando, ele e o seu moço. E isso me chama a atenção, que Eliseu ele tem uma vida muito de oração. Mas nem sempre, mesmo tendo uma vida de oração, nem sempre Deus vai nos revelar. Por quê? Porque a glória de Deus, a glória não é do profeta, a glória sempre vai ser do Senhor. E Eliseu entendeu isso. Eliseu era um profeta de muita humildade. Ele tinha muita humildade para entender quando Deus queria mostrar ou quando Deus também não queria mostrar. E a Bíblia diz que a sunamita, ela se preparou e foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao monte, ela não declarou para o seu marido o que estava acontecendo. Ele só perguntou para ela o que é que está acontecendo. Ela disse, vai tudo bem. Ela não turbou o coração do seu marido. Vou dizer, minha irmã, que nesta manhã você receba muita sabedoria de Deus para você responder ao seu marido com a palavra sábia, como Abigail. A Bíblia diz também que Abigail, ela desviou um furor muito grande contra o seu esposo Nabal, pois ele era um homem maligno.
maligno e irritou muito a vida de Davi quando quis o oprimir, sendo que Davi também já tinha muito abençoado. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia diz que a sunamita ela foi até o encontro de Eliseu. E quando ela chegou lá, o texto nos diz que Deus não revelou nada ao profeta. Ela chegou e o profeta Eliseu disse: vai lá, pergunta como ela vai, pergunta como está o marido, pergunta como está o seu filho. E ela disse: vai, tudo bem. Só que ela se prostrou, ela adorou ao Deus de Israel. E naquela situação ali, Geazi chegou para tirar ela daquela situação, porque sempre vai ser assim. Quando a gente se dedica no ministério da oração, quando a gente se dedica no ministério da nossa adoração a Deus, sempre vai ter alguém para querer nos tirar da presença do Senhor. Eu não sei o que é que está te incomodando, eu não sei o que é que está te irritando para você sair da presença do Senhor, mas não desista, faça como aquela mulher. Ela não desistiu. O profeta Eliseu olhou para o seu moço e disse: não, deixa, porque o Senhor me encobriu este negócio. Ou seja, Deus não revelou ao profeta Eliseu que a sunamita estava ali porque o seu filho estava morto. Pois bem, a Bíblia nos diz que assim Eliseu estava lá na cidade de Dotã, e todas as coisas que o rei da Síria maquinava contra Israel, Deus ele fazia com que o profeta Eliseu viesse ter conhecimento. Por quê? Porque Deus sabia que ali já era uma trama muito maligna, um plano que daria certo. Era algo tão diabólico, porque o exército da Síria era um exército muito poderoso. A Bíblia diz que a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados e contra as potestades. Havia um principado que governava o rei da Síria, terrível, e junto com ele não estava só, ele também tinha as potestades, que era o seu exército, porque aqui está escrito que ele convocou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o nosso acampamento. Ou seja, ele marcou aquele território. Era uma coisa muito satânica. E eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei o que o inimigo tem marcado, qual é o território da tua vida que ele tem marcado para querer te bombardear, mas o Senhor nesta manhã, ele está desfazendo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo toda ação maligna, toda atuação contrária contra a tua vida. O Senhor já está quebrando todo arco e toda lança. E a Bíblia diz, meus queridos, que o profeta Eliseu estava lá, aleluia, na sua casa, na sua residência, certamente muito ligado com Deus, muito ligado no trono. E o Senhor, ele fizera com que Eliseu viesse ter conhecimento daquela trama do rei da Síria. Aí Eliseu, ele mandou uma mensagem para o rei de Israel. O rei de Israel, ele era muito incrédulo. O rei Jorão, ele era tão incrédulo, ele era tão perverso também, que por conta dele, dos seus pecados, das suas transgressões, Israel permaneceu na idolatria. Israel continuou servindo aos deuses estranhos, aos estarotes, e queimando incenso a Deus estranho. Não é diferente, irmão, nos nossos dias. Existem igrejas que nós vamos cultuar a Deus e que a gente é uma dificuldade para sentirmos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque querem calar a voz profética do homem e da mulher de Deus. Mas nesta manhã, ninguém vai calar a voz do Espírito Santo. O Senhor está bradando na manhã desse dia. Ele vai desfazer nos nossos púlpitos, nos nossos meios, toda a profanação, como Samaria foi profanada, como o templo que havia lá em Samaria foi profanado nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel, e agora dando continuidade no ministério do seu filho Jeorão, fazendo com que todo Israel viesse se afastar, se distanciar da presença do Senhor. Existem muitas pessoas aí que estão distantes da casa do Senhor, estão até na igreja, mas estão distantes do Senhor, porque, aleluia, se embaraçou no meio do caminho. Mas ainda tem homens e ainda tem mulheres de Deus que sempre vai ter uma palavra profética de ânimo, de esperança, que vai levantar o povo, aleluia, na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou uma mensagem para o rei de Israel que ele evitasse tal lugar. Não é diferente. Às vezes Deus levanta um profeta para nos trazer uma exortação, para nos dar um conselho para o nosso bem, e muitas das vezes a gente não aceita, a gente não quer aplicar aquele conselho que Deus ele nos manda, simplesmente porque a gente não acredita. Quando você vai ler a história de Israel, você vai ver que Deus mandava os profetas para
corrigir Israel, para que eles viessem abandonar a idolatria, para que eles viessem deixar a falsa adoração aos deuses estranhos. Os profetas madrugavam, a Bíblia diz que os profetas madrugavam na porta do templo para anunciar a palavra do Senhor, só que Israel estava se destruindo. O profeta Amós, ele já diz isso lá no capítulo número 4, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas nesta manhã, Deus ele vai abrir o vosso entendimento para você ter conhecimento do que é servir a Deus. Servir a Deus vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Servir a Deus vai muito mais além do que a gente às vezes pensa que está num culto de quinta, num culto de terça, num culto de domingo. Não, irmãos, vai muito mais além. Servir a Deus é a gente perseverar na presença do Senhor, é ser firme, é ser constante, é abundante na obra do Senhor, mesmo com as adversidades, mesmo que o rei da Síria muitas das vezes nos seque fazendo guerra. A Síria estava fazendo guerra aqui a Israel, mas o Senhor estava no comando, o Senhor estava no controle. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado. Quem sabe você está enfrentando uma guerra de enfermidade. Quem sabe a Síria na tua vida nesta manhã é enfermidade. Quem sabe o rei da Síria nesta manhã seja uma porta que está fechada. Quem sabe o rei da Síria nesta manhã que está fazendo guerra contra ti seja um conflito familiar ou uma guerra espiritual. Mas nesta manhã o Senhor ele vai mudar o cativeiro da tua história. O Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor ele vai abrir os teus olhos nesta manhã para você ver que você não está só. Aleluia. E o rei de Israel era tão incrédulo, Marcelo, que ele duvidou do profeta. Ele duvidou do profeta porque ele ainda mandou consultar, ele ainda mandou alguém lá saber se era verdade ou se era mentira, se realmente o exército da Síria estava acampado ali onde o profeta Eliseu tinha profetizado para ele que estaria. Ele mandou alguém lá para saber se era ou se não era verdade. Existem muitas pessoas que estão no nosso meio, que Deus fala, que Deus brada com a voz dele como um trovão, que Deus brada com a voz dele como o som de muitas águas, e às vezes pessoas tão incrédulas que não acreditam. Às vezes espera acontecer para acreditar. Aleluia. Mas nessa manhã a Bíblia diz no versículo de número 11, então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Irmãos, Deus não precisava, aleluia, que ninguém fosse lá no profeta Eliseu falar que o rei da Síria estava ali armando seu acampamento, não. Porque Deus é um Deus que revela os segredos. Está escrito lá em Daniel capítulo 2, versículo 28. Porque é um Deus no céu que revela, aleluia. O nosso Deus ainda revela na terra quando Ele quer revelar. Existem muitas pessoas aí que gostam de falar das transgressões de fulano, das transgressões de Beltrano. Irmãos, Deus não está preocupado em revelar quem está em pecado ou quem não está em pecado, não. O maior desejo de Deus é de revelar a sua palavra para a nossa edificação, para a nossa exortação e para a nossa consolação. Essa é a maior revelação das Escrituras, aleluia, é que nós íamos ficar de pé na presença do Senhor. E quando o rei da Síria viu que o seu plano estava sendo frustrado, é por isso que eu falo para você nesta manhã que está a ouvir a Rádio Nova Shekinah, que todos os planos que o inimigo arquitetou contra a tua vida, o Senhor está fazendo na manhã desse dia, porque assim eu creio, assim eu acredito, porque aqui está escrito que o coração do rei da Síria começou a ficar turbado, se turbou. Olha aí as trevas como está se turbando nesta manhã. Olha aí como todo principado, como toda potestade que tenta governar a tua situação, a tua vida, a tua casa está sendo desfeito nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Creia nisso, meus amados irmãos. Creia nisso, você que está a ouvir essa palavra na manhã desse dia. Declare, você pode declarar, você pode profetizar no seu vale. Você pode profetizar no vale que você está, como o profeta Eliseu profetizou nesse cenário aqui de Israel. Israel estava vivendo um momento de escassez, a fome estava cercando a Samaria. Aleluia, você precisa se alimentar da palavra do Senhor, você precisa beber dessa água cristalina que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que com aquela situação, o rei de Israel, o rei da Síria, ele convocou novamente os seus servos e disse: olha, eu quero saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Aí alguém disse para ele, aleluia, alguém disse para ele, disse, um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas
na tua câmara de dormir. Olha que coisa linda, irmãos. Tudo que o rei da Síria maquinava lá na cama dele, tudo, absolutamente tudo. Pessoas que vivem maquinando mal, aquelas pessoas que vivem com seus pensamentos maquinando, planejando, arquitetando, aleluia, a tua destruição, a nossa destruição, a destruição da igreja. Eu vou dizer que nenhuma ferramenta prosperará contra a igreja do Senhor aqui na terra. Toda língua que se levantar contra a igreja, aleluia, não prosperará. O Senhor vai dissipar, como as nuvens são desfeitas no ar, o Senhor vai dissipar nesta manhã, aleluia, todos os planos, toda a maquinação maléfica contra a igreja, contra a tua vida, contra a nossa vida, o Senhor está desfazendo, aleluia. E quem está revelando é Deus, não é o homem não, é Deus que está revelando, porque Deus se revelou para o profeta Eliseu. E um dos seus servos disse, não é meu Senhor, é o profeta Eliseu. Olha como um homem de Deus, irmãos, ele é conhecido, ele é destacado pela sua fidelidade. E quem é Eliseu? Irmãos, Eliseu era muito conhecido naquela região. O profeta Eliseu era conhecido. O profeta Eliseu, ele profetizou várias vezes o reino do norte. Ele profetizou esse rei Jorão, uma certa ocasião, ele fez uma aliança com o rei Josafá, aleluia. Josafá, ele era um homem temente a Deus, e por ele saber que Josafá era um homem tão temente a Deus, ele quis fazer uma aliança com Josafá para ir até Ramote de Gileade. Aí o profeta Eliseu entra no cenário, faz Josafá, Jorão e o rei de Edom a Ramote de Gileade para guerrear. E o rei Josafá disse assim, ó, eu estou vendo que esse culto aqui está muito estranho. Os profetas que estão profetizando aqui não estão profetizando do Senhor. E o rei Josafá disse, há algum profeta aqui da parte do Senhor? E o rei Jorão disse, sim, quem? Eliseu, filho de Zafá, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aí o rei Josafá disse assim, está com ele a palavra do Senhor. E mandou chamar. E quando Eliseu vem chegando, Eliseu disse, olha, Jorão, se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia nem para o teu rosto. Vai você consultar os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Mas como tinha homem de Deus, que era Josafá, Josafá era temente a Deus, era um homem de oração, era um homem que gostava de adorar. O profeta Eliseu profetizou naquele vale e disse, olha, vocês não vão ver nem vento e nem chuva, mas o Senhor vai encher muitos esses poços aqui, cavem bastante poços aqui, porque o Senhor vai mandar muita água aqui que vai beber vocês e vosso gado. E o profeta Eliseu, irmãos, profetizou naquele cenário e o nome do Senhor foi glorificado. E a Bíblia diz aqui, para finalizarmos essa mensagem, que o rei da Síria, irmãos, ele mandou cercar a cidade de Dotã. Eu não sei se você está cercado nesta manhã, aleluia, de muitos problemas, mas eu quero te dizer que você não está só. E o moço do homem de Deus, quando viu aquela situação, no versículo 16, diz assim, e disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O profeta Eliseu tranquilizou o coração do seu moço, porque quando ele se levantou muito cedo, aleluia, ele viu a cidade cercada. Mas só que o profeta Eliseu, ele fez uma oração para que Deus viesse abrir os olhos do seu moço que estava com ele, porque às vezes nem todos que estão do nosso lado estão no mesmo grau de espiritualidade que nós. Deus às vezes quer até ensinar a pessoa a evoluir, a desenvolver ministerialmente. Muitas das vezes quem está do teu lado, irmãos, Deus está até querendo com que aquela pessoa cresça, mas a pessoa às vezes não entende, quer continuar naquela mesmice, naquele evangelho raso. Deus, irmão, não chama a gente para ver um evangelho raso não, tá? Deus chama a gente para ver um evangelho de profundidade, porque Deus é profundo, o segredo do Senhor é muito forte, é muita revelação, é muito mistério. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória ao nome do Senhor. Eu quero vos dizer, você que foi chamado para o ministério da intercessão, da pregação, da evangelização, você não está só. Existe, aleluia, uma comitiva celestial. Aleluia. Existe a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo que está conosco nessa guerra. O Senhor está abrindo os vossos olhos. Outra oração que Eliseu fez para finalizarmos. Ele também fez outra oração para que Deus viesse cegar o exército dos inimigos, conduzindo o rei da Síria e todo o seu acampamento a Samaria, entregou o exército da Síria nas mãos de Israel. Quando chegou lá, Eliseu fez uma oração,
Deus abriu os olhos de todo o exército da Síria e o Senhor mostrou que era com Israel. Não é diferente. Nesta manhã, o Senhor ele vai mandar uma cegueira espiritual contra os nossos inimigos, contra os principados e as potestades que estão agindo contra a nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário estarmos numa posição como o profeta Eliseu. E a palavra do Senhor nos diz que o rei de Israel ainda quis ferir a fio de espada, porque quem está na carne, ele quer usar o braço de carne, mas quem está no espírito não. Quem está no espírito, irmãos, ele anda muito ligado. O rei da Síria, aqui dentro desse contexto, disse que ele ainda queria ferir, e o profeta ele disse: não, você não vai matar ninguém, pelo contrário, você vai fazer um banquete, você vai servir pão e água, e depois vai despedir todos eles em paz. E diante dessa posição aí que Eliseu deu para o rei de Israel, a Bíblia diz, aleluia, que não houve guerra entre Israel e a Síria por algum tempo. Então nesta manhã o Senhor está te dando até um refrigério, o Senhor está te dando até uma trégua. Vai passar, tá? Essa tempestade vai passar, essa guerra vai passar. Pode surgir outras, mas essa você vai vencer, você vai escapar, porque o Senhor é contigo. Assim como Deus levantou o profeta Eliseu para trazer ali um livramento para Israel, o Senhor também quer te usar para você ser um livramento na tua casa, na tua família, na tua igreja e aonde o Senhor te enviar. Que o Senhor nesta manhã venha nos abençoar em Cristo Jesus com todas as sortes, porque a gente já é abençoado. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as sortes e bênçãos que o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, que neste dia, aleluia, a igreja possa ficar com essa palavra, com essa mensagem. O Senhor está conosco. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo. Muito obrigado pela confiança. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão a nos ouvir. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquemos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém.